Desde meus 15 anos, quando eu tive uma experiência com Jesus e ele apareceu para mim, eu sempre tive uma paixão absurda pelo céu. Meu coração sempre desejou o céu, eu sempre quis entender melhor as coisas do céu e ver as coisas do céu de uma forma diferente. E sempre tive acessos via sonhos, algumas visões que eu tive, já tinha visto algumas coisas, mas a minha primeira experiência real e literalmente de ir até o céu e ver coisas foi na IPS, na Escola do Profético Sobrenatural do Reinhardt. Inclusive tem uma aula, uma matéria que ele ensina a gente a acessar o céu. E nesse dia, no exercício da sala, ele nos ensinou como acessar, como viver essa experiência. E eu simplesmente acessei. E para mim foi incrível e eu vou compartilhar com vocês por ser a primeira ida, né? A primeira história, referência às experiências que eu vivi lá. Eu me senti, antes de acessar, como se anjos estivessem me levando para cima, né? Puxando como se fosse um cobertor e me fazendo subir. Quando eu cheguei ao céu, a primeira coisa que eu vi foi uma rua muito bonita, assim, com várias palmeiras nas laterais. Ela tinha palmeiras bem grandes e bem bonitas, e essa rua era uma rua especificamente de terra, não era uma rua de ouro, nada disso. Uma rua meio de terra, com palmeiras nas laterais. Eu vi, assim, como se tivesse redes de descanso penduradas nessa palmeira. E nessas palmeiras, né, era uma rua bem extensa, assim. Do meu lado esquerdo, olhei e vi uma cidade muito grande, dourada, coisa mais linda. E os tetos dela, o teto dessas casas, tinha muitas casas, prédios, eram dourados e parecia com aqueles acabamentos de telhados da Rússia, né? Como se fosse um pingo de sorvete, eu falo. E era muito dourado e me chamou muita atenção, eu tive muita vontade de ir lá. E do meu lado direito tinha uma represa bem grande, muito azul, azul bem cristalina também, que não me chamou tanta atenção, porque a cidade dourada me preencheu os olhos, eu fiquei com vontade de ir lá. Mas eu senti claramente no meu espírito como se o Espírito Santo estivesse me direcionando para ir para essa represa. Só que eu fiquei com medo de afundar, né? E eu me senti direcionado e fui. Aí coloquei o pé na água e assim que eu coloquei o pé na água eu percebi que eu não afundei. Eu percebi que a água estava fria, mas o meu pé não afundava. Então eu tomei um pouco de coragem, coloquei os dois pés e comecei a andar, a caminhar nessa água. E é incrível, né? A sensação, a gente vai no céu, mas me parece que as sensações que a gente tem aqui é exatamente como se a gente estivesse com a nossa vida aqui do jeito que nós somos. Nada muda, o acesso é só um lugar diferente, mas a gente tem os mesmos, vamos dizer, os mesmos sentimentos, emoções. E eu comecei a caminhar nessa água, e fui caminhando. E eu percebi que eu fui me aproximando da borda e eu sentia como se fosse um direcionamento do Espírito Santo para ir mais longe. E eu comecei a caminhar. E quando cheguei numa distância bem longe, assim, que eu estava vendo bem longe já a borda, eu senti o chão vibrar, assim. E quando eu olhei para baixo do chão, tinha um grande peixe, como se fosse uma baleia, sei lá, um peixe grande andando embaixo de mim. E quando eu me deparei, olhando assim para baixo, esse peixe enorme veio até a superfície, vindo por baixo de mim. É engraçado porque essa água dessa represa, ela não molha, mas ela só nos preenche. E eu senti esse peixe subindo, saindo da água assim. E para minha surpresa, quando eu olhei para cima do peixe, Jesus estava sentado em cima dele, sorrindo para mim. E ele falou assim para mim: "Eu tenho uma surpresa para você. Vamos?" Aí ele esticou a mão, eu vi o furo na mão dele. Eu dei a mão para ele, sentei nesse peixe grande com ele e a gente começou a andar nessa água. E a gente estava andando bem rápido assim para um lugar que ele estava me levando e andou
E eu só sorria, ficava ali tentando entender exatamente o que estava acontecendo, ele sorrindo e a gente indo, se divertindo. Foi muito, muito divertido. E aí chegamos a um lugar assim, com bastante floresta, bastante mato. E eu senti que ele estava parando, né? E paramos assim perto de uma borda. E eu avistei uma casa de madeira. É como se ela tivesse sendo construída, uma cabana assim, sabe, de madeira. Como se as árvores tivessem sido cortadas e tudo mais. E era uma casa de madeira. Eu senti que ela estava sendo construída. E aí nós descemos. E aí Jesus olhou meu olho e falou: é aqui. E assim que a gente desceu, eu já olhei a casa e vi vários tocos de árvores assim no chão. E eu já vi em cima desses tocos de árvores alguns brinquedos. Eram uns brinquedos bem diferentes assim, mas para mim representavam muito porque eu sabia de onde eram aqueles brinquedos. Eram os brinquedos que eu via na minha infância. E aí eu olhei a casa, tinha como se estivesse saindo fumaça assim pela uma espécie de chaminé. E a porta estava meio que aberta. E aí Jesus olhou para mim e falou: pode entrar. E quando eu entrei nessa porta, eu vi o meu pai. E eu confesso para vocês que foi muito surpreendente para mim ver o meu pai, porque eu vivi um lar muito violento. Meu pai era uma pessoa extremamente agressiva, né, com a gente quando era criança. E para mim foi muito surpreendente vê-lo no céu. E ao mesmo tempo que foi surpreendente, eu fiquei muito feliz. E eu corri, abracei ele. E a gente ficou ali abraçado. E ele falou para mim: filho, me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas hoje eu sei. Eu sei o quanto eu feri, eu sei quantas palavras duras eu lancei, mas eu te peço perdão. E foi muito, muito, muito real assim para mim aquilo. E ele falava que tinha orgulho de mim e que ele vai ter muito mais orgulho ainda da pessoa que eu vou me tornar, mas ele não poderia me contar naquele momento. Ele me abraçou. Jesus também chegou e falou para mim: por essa você não esperava. Jesus tem um ótimo senso de humor, né? E, e a gente ficou ali nós três sorrindo. E ele ficou, me deu algumas direções, pediu para eu dar um recado para minha mãe e um recado para minha irmã. Eu não posso contar aqui, mas eu já contei para elas. E foi incrível. E ele falou algumas coisas bem específicas para mim sobre a minha identidade. Falou que estava muito bem e que Jesus estava cuidando dele e que ele estava fazendo a casa dele ali, se divertindo com as coisas que ele gostava. E quando eu saí assim fora da casa, os brinquedos que estavam em cima dos tocos de árvore eram brinquedos que ele fazia para mim na infância, com madeira e elástico, assim. Tinha vários brinquedinhos deles que ele tinha feito. Ele falou: você lembra? Eu falei: lembro. E aí tinha uma espécie de um tacho de óleo com fogo, assim, alguma coisa que ele estava preparando. Tinha alguns vegetais, algumas coisas assim. E ele falou: eu preparei algumas coisas para a gente comer, passar a tarde aqui. E aí a gente sentou ali naqueles tocos de árvore, ficamos conversando ali e se alegrando ali por alguns tempos. E eu voltei. É incrível. Essa experiência demorou quase uma hora, né? Mas a impressão que eu tive assim, uma hora real aqui no físico, né? Mas a impressão que eu tive no céu é que passou muito tempo. Isso alegrou meu coração e ao mesmo tempo também que me chocou muito. Porque minha mãe sempre falava isso, talvez seja verdade, né? A gente vai no céu, a gente vai se surpreender com as pessoas que a gente vai ver lá, né? E essa experiência me tocou muito. E foi a minha primeira experiência assim mais marcante. Então eu precisava contar a vocês como foi. Espero que vocês gostem e vamos para as próximas sessões.